Olá, alunos! Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Brites. Se liga que a gente vai para mais uma aula brabíssima sobre fontes de energia. Na aula passada eu falei sobre fontes de energias não renováveis. Agora, fontes de energias renováveis. Então, se você não viu a aula passada, aperta aqui no card, já vai para a aula anterior para ver a gente falando sobre carvão, sobre petróleo, sobre gás natural e produção de energia nuclear do Brasil. Tranquilo? Agora a gente vai focar justamente nas fontes de energias renováveis. Lembrando que essa aula faz parte de uma série de aulas que eu tenho feito para a prova da ESA. Então existe uma playlist que você pode acessar e já ver da primeira aula até agora justamente todos os assuntos já comentados. Tranquilo? Então não vou perder mais tempo. Aliás, já vai aproveitando. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve. Se tu é inscrito, não ativou o sininho, ativa o sininho para receber o máximo das notificações e vem comigo. Já dá o like no vídeo e compartilha para todos aqueles que estão papirando junto contigo. Tranquilo? Já falei demais? Toca a vinheta. Volta aqui para mim, relaxa. Professor, mas eu preciso copiar esse quadro. Vai aqui no primeiro link da descrição que eu vou te jogar justamente para a imagem desse quadro, para que você possa fazer todas as anotações desse quadro aqui. Tranquilo? Não vamos perder tempo. Eu já quero comentar com vocês justamente que essa aula aqui, ela é uma aula que a gente vai conversar muito, dialogar muito, principalmente a respeito da bibliografia. Lembrando que nós temos 3 livros da bibliografia para a prova da ESA. O Eustáquio 2018, Lígia 2015 e o Demétrio 2013. E essa matéria aqui, assim como a próxima matéria, que é sobre políticas energéticas brasileiras, estão em divergência dentro da bibliografia. Então, mas a gente vai tentar dar um direcionamento para ser o mais focado o possível nesse assunto. Primeiramente, a gente tem as chamadas hidrelétricas. As hidrelétricas, elas são consideradas limpas na sua produção. Para produzi-las, de fato, eu não tenho emissões de poluentes na sua formação direta na energia primária ou secundária, ou seja, produzir energia dela, eu não lanço compostos de carbono na atmosfera e ela é relativamente barata. Para produzir 1 megawatt, por exemplo, da energia nuclear, custa $6 mil. Para produzir 1 megawatt da energia eólica, custa $1.800. E para produzir 1 megawatt de uma hidrelétrica, custa $100. Ou seja, ela é 18 vezes mais barata que a eólica e 60 vezes mais barata que a nuclear. Então, ela é relativamente barata. Mas, claro, ela causa diversos impactos ambientais. Apesar de ser considerada limpa e renovável, ela gera impactos, principalmente devido à grande área de alagamento. Aqui eu tenho uma forte área de alagamento, principalmente gerando, a gente tem a maior cachoeira do mundo, que é a Cachoeira das Sete Quedas, que agora é a maior cachoeira submersa do mundo, que está no Lago de Itaipu. Além também da redução da biodiversidade, já que eu tenho uma grande área de alagamento, mortalidade de toda aquela vegetação e aí gera metano nessa mortalidade. Regime dos rios alterados, no qual algumas hidrelétricas construídas vão gerar impasses com outros países, como o caso de Itaipu com o país da Argentina, como o caso da usina de Jirau com a Bolívia. Além do mais, de deslocamentos da população ribeirinhas e perda de áreas agricultáveis. No geral, a gente tem diversos problemas ambientais e sociais que surgem numa construção de hidrelétrica. Porém, no Brasil, é a nossa fonte para a maior produção de energia elétrica do país, de fato, está aqui. Principalmente devido à sua expansão após os anos 40. A gente vai dialogar aqui sobre as empresas brasileiras construídas já a partir desse período para controle de toda a geração de energia hidrelétrica. Claro, a gente gera um pouco potencial, a gente tem um grande potencial não aproveitado, ou seja, a gente tem potencial subaproveitado, com o potencial de 240
40 gigawatts de energia, porém instalado está em torno de 90, há um pouco mais, ou seja, a gente não ultrapassa 40% do nosso potencial de geração de energia elétrica através da força das águas. Sim, isso se dá principalmente pelos nossos rios serem planáuticos, a gente tem um planalto na área central do Brasil com presenças de quedas em vários momentos. De fato, isso gera um baixo aproveitamento desse grande potencial que a gente tem. A gente é tão pouco aproveitado, a gente aproveita tão pouco, que durante o início do século XX, na verdade, início do século XXI, a gente passou por sucessivas crises de produção energética. A gente passou por sucessivas crises de falta de energia no país. A primeira grande crise acontece justamente em 2001, o chamado apagão, onde por diversas horas, diversas regiões do país ficaram sem luz. Amados, eu não estou falando de deixar a carne descongelar na geladeira, eu não estou falando de não poder dormir com ar-condicionado, eu estou falando de todas as câmeras do Rio de Janeiro estarem desligadas, eu estou falando das centrais de polícia não poderem atender a ligação. Já ouviram aquele Uma Noite de Crime? Então, aqui está Uma Noite de Crime. Aqui, o que aconteceu? Em 1995, a FHC lançou justamente um planejamento, um plano chamado de Plano de Concessões Públicas ou Lei de Concessões Públicas, onde essa lei ela dava disponibilidade, ela dava base jurídica para que a gente pudesse privatizar o setor energético. O setor energético ele tem tanto o seu setor de produção quanto o setor de transmissão. Aqui, a produção, por exemplo, quando eu pago uma conta de luz, parte daquela conta de luz, grande parte, vai para a produtora, que são essas empresas aqui. Aqui no Sudeste, a Furnas. Já a gente tem a transmissora, a distribuidora daquela energia elétrica, que vai variar. Light para o Rio de Janeiro, a gente tem várias distribuidoras, transmissoras de energia. Essa galera aqui produz energia, mas quem vai pegar a energia de lá e trazer até a tua casa, de fato, baixar a tensão e tudo mais, é uma transmissora de energia. Na Lei de Concessões Públicas, a gente produziu muita energia, na verdade, a gente privatizou pouca produção de energia e privatizou muita transmissão de energia, de modo que o setor de transmissão de energia recebeu diversos investimentos. Era mais barato botar poste no meio da rua e botar fio do que construir e tomar conta de hidrelétricas. Então, o setor privado, por sentir insegurança, principalmente jurídica na produção, não capitalizou, não privatizou tanto a produção, mas privatizaram bastante a distribuição. Com isso, a transmissão começou a se expandir por todo o país. Eu tive um aumento do consumo, mais pessoas tendo a sua luz chegando na porta da sua casa, mas eu não tive o aumento da produção. Com isso, eu tive mais consumo, uma maior demanda com uma menor oferta de energia e aí queda energética em todo o país. Isso também se manteve durante os anos de 2009, 2010 e 2011. Com o caso de 2015, onde eu tive queda no regime de chuvas, principalmente no sudeste e sul do país, gerando uma nova crise hídrica e um impasse muito sério entre Rio de Janeiro e São Paulo, justamente sobre o sistema Cantareira, como a gente pode analisar. Em 2008, uma nova crise se instala também por regimes de rios e também pelo contrato de Itaipu, onde Itaipu, uma hidrelétrica binacional entre a Eletrobras e a Andes, de fato chegava ao fim. Então isso gerou novos impasses, uma nova crise sendo formada. De fato, a solução nos planos decenais de energia era construir novas hidrelétricas, principalmente viabilizando a região norte. Então, aonde a gente tinha o maior potencial subaproveitado é na região norte, onde nós temos o maior potencial de bacias, então vamos lá e vamos construir hidrelétricas. Além de construir linhas de transmissão, ampliar o chamado SIM, assunto da próxima aula, justamente
no setor energético brasileiro. Além do mais, eu também construí pequenas centrais hidrelétricas de baixo megawatt, justamente aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, Rio de Janeiro e Sudeste, nas grandes centrais, grandes regiões metropolitanas, próximos dela, construir pequenas centrais hidrelétricas. Então, a gente institui justamente no Plano Decenal de Energia de 2011 novas diretrizes para a nossa produção energética nacional. De fato, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa região amazônica e nessas novas hidrelétricas que têm surgido. Mas, no geral, eu tenho grandes potenciais de bacias. Bacias como a bacia do Rio Amazonas, bacia do Paraná, bacia do Rio Tocantins, como de fato as maiores produções de energia elétrica. De fato, o maior potencial, o que mais pode gerar de energia elétrica. Já as capacidades instaladas é o quanto gera de energia hidrelétrica. Aí nós temos o Rio Paraná, Rio São Francisco e o Rio Tocantins. De fato, é a bacia do Rio Paraná que mais gera energia. Na verdade, tem um mapa que mostra todos os estados e as capacidades instaladas de cada estado, colocando São Paulo, Paraná e Minas Gerais com as maiores capacidades instaladas. Dá uma olhada aí, jogo na tela. Volta aqui para mim, agora conversando sobre as bacias, se liga. Eu vou falar basicamente de algumas bacias brasileiras. Não falarei de todas, mas algumas bacias hidrográficas, aqui eu mantive as mesmas cores das bacias hidrográficas, justamente lá da aula de bacias hidrográficas que a gente já teve aqui no canal. Primeiramente, Paraná. Aqui tem a maior produção e capacidade instalada com a usina de Itaipu, a maior usina brasileira, a segunda maior do mundo, ela binacional. Uma usina construída justamente a partir da década de 70, finalizada em 84, com o seu último gerador de energia ligado em 2007. Aqui, ó, ele supre 30% da demanda nacional, só 38% do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Tá? E de fato, ela é uma relação, ela é binacional, onde 50% da produção dela fica para a Eletrobras e 50% para a empresa, a Associação de Desenvolvimento de Energia Elétrica do Paraguai. Claro que esses 50% a gente compra parte desses 50%, porque já o Paraguai já tem quase que uma autossuficiência inteira só do que é produzido de Itaipu. Como a demanda é muito maior no Brasil, a gente ainda compra boa parte do que é produzido e é destinado ao Paraguai. Além também da hidrelétrica de Ilha Solteira, Jupiá e Porto Primavera. Com destaques também para a hidrelétrica de Tucuruí. Aqui eu estou falando da verdade, é a terceira maior hidrelétrica do Brasil, se eu não me engano, a quinta maior do mundo. De fato, criada para o projeto Grande Carajás, no desenvolvimento de um subprojeto chamado Halo Norte, onde há uma forte extração e produção de bauxita e o seu beneficiamento na cidade de Barcarena, onde é utilizado muito forte a energia elétrica para a produção do alumínio. Além também da hidrelétrica Serra da Mesa, que fica em Goiás, que é um importante elo entre a face norte e a face sul do Sistema Nacional de Energia Elétrica. Esse sistema que a gente vai analisar um pouco na próxima aula. Rio São Francisco, aqui nós temos Xingó, Paulo Afonso, Itaparica, Sobradinho e Três Marias. E na bacia amazônica, a bacia com maior potencial, o que mais pode gerar energia, mas esse potencial é extremamente subaproveitado. Apenas 1% de toda a produção, de fato, se dá na bacia amazônica, com forte potencial nos seus afluentes, com destaque para antigas hidrelétricas como Balbina, no rio Uatumã, como Curuá, no rio Uma, e também hidrelétrica de Samuel, tranquilo? Com destaque para essas novas hidrelétricas, a gente dá um nome mais específicos, chamados de hidrelétrica, chamadas de fio d'água.
Aqui essas hidrelétricas, como o caso de Jirau e Santo Antônio, construídas justamente em Rondônia, no Rio Madeira, no qual Jirau teve até um impasse com a Bolívia, porque ia mexer justamente no regime de alguns rios da região, no qual é uma produção de uma usina a fio d'água. Normalmente as usinas tradicionais, elas dependem de maior lâmina de água. Quanto maior a água, a altura da água, mais vai gerar pressão na turbina. Nesse caso das usinas a fio d'água, eles diminuem. É como se você pegasse a mangueira e botasse o dedo na ponta da mangueira e a água ela fosse com mais força. A mesma ideia aqui. A água ela vai com mais força e ela gera maior pressão, no qual ela inunda menos e gera maior produtividade. Tem algumas coisas que podem ser prejudiciais, porque a inundação não está sob controle humano. Então, aqui está justamente a hidrelétrica de Jirau e Madeira. Também que iria construir alguns portos e hidrovias no meio desse caminho, no qual iria facilitar mais ainda o escoamento da soja, tá? Principalmente nos grandes caminhos da soja, como é delimitado pelo Ligia Terra. E também a hidrelétrica de Belo Monte, a segunda maior hidrelétrica brasileira. Então a segunda maior, porém ainda não em total produção, e a terceira maior. Vocês têm que entender que quando constrói uma hidrelétrica, ela aos poucos vai sendo aberta e demora anos. Itaipu terminou de construir em 84. O último gerador só foi ligado em 2007. Então demora-se muito tempo para ajuste natural àquela hidrelétrica. Belo Monte não tem uma alta produção porque ela é recém-construída. Ela ainda depende de um tempo para sua estruturação ambiental, principalmente no Rio Xingu, que fica no Pará. Cuidado que a bacia amazônica, embora esteja justamente aqui na bacia amazônica, esse rio ele fica no Pará, não no Amazonas. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essa ideia e a gente vai jogar justamente para o próximo assunto, que é chamada biomassa.